benção estar aqui com vocês nesse momento. O tema de hoje é o amor e o ódio. Duas palavras, né? Dois substantivos abstratos que tem muito a ver um com o outro, né? Amor e ódio. Então nós vamos começar pelas maledicências do ódio. Maledicências do ódio. Então, frequentemente, o ódio é o ato destrutivo de falar mal do outro na ausência dele. Muitas pessoas pensam que o ódio é só quando eu sinto ódio no coração, o ódio de alguém. Mas o ódio é quando eu também falo mal de alguém na ausência daquela pessoa. Tem pessoas que falam assim, eu falo na cara. E existe mesmo, realmente, pessoas que têm coragem, que chega e fala o que sente na cara das pessoas. Mas muitas pessoas não têm coragem e falam muito pelas costas. Não tem coragem de falar do outro, o que pensa do outro na frente da pessoa. Fala mal, né? Emana pensamentos negativos sobre aquela pessoa. Então ele acaba denigrindo a imagem do outro para as outras pessoas. Muitas vezes é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, e ela acaba desonrando aquela pessoa, acaba com a dignidade daquela pessoa. Então, aquilo é o que ela pensa daquela pessoa. Não quer dizer porque ela acha aquilo, ela tem aquele sentimento por aquela pessoa, que aquela pessoa é aquilo. Aquilo é o que ela acha, não o que aquela pessoa é. Que ela odeia aquela pessoa. Mas será que esse ódio faz bem para ela? Será que o ódio faz bem para quem sente ódio? O ódio não faz bem para ninguém. O ódio faz bem para quem sente o ódio. Né? Porque o ódio faz mal para si mesmo, para quem sente o ódio. O ódio não faz bem para ninguém. O que faz bem para as pessoas é o amor. Por quê? Porque o amor é puro, o amor é um sentimento bom, é um sentimento belo, sereno, leve. O amor sim, mas nem todos sentem amor verdadeiro pelo outro. Então tem aqui principais aspectos das maledicências do ódio. Ato de difamação é a fala maldosa, a injúria, o comentário que visa diminuir alguém. Quando ele está falando mal do outro, ele está diminuindo aquela pessoa. Como eu falei antes, né? Ele está denigrindo a imagem, ele está diminuindo aquela pessoa. E acha que está fazendo alguma coisa. Assim, eu vou falar mal daquela pessoa, aí a outra pessoa vai lá e acha que ela é ruim, que é uma pessoa ruim, e vai acabar também não gostando dela, também odiando. Por quê? Eu posso não gostar daquela pessoa, mas outra pessoa pode gostar dela, gostar muito dela, adorar aquela pessoa pode ser ruim para mim, mas muito boa para outra pessoa. E aí nós temos instrumento do ódio. A maledicência é o meio pelo qual o ódio potente se vinga, disfarçando a inveja e a raiva, preocupação ou opinião. Ou seja, quando eu sinto muito ódio por aquela pessoa, muitas vezes eu estou com inveja daquela pessoa. Com inveja. Muitas vezes aquela pessoa consegue comprar um carro melhor do que o meu, consegue ter uma casa melhor do que a minha, tem mais amigos do que eu, e aí eu acabo sentindo inveja dela. E aquela inveja vai transformando em ódio. Já pensaram nisso? Muitas vezes é isso que acaba acontecendo. Tipos de maledicência.
inclui o exagero, a meia-verdade, que é aquilo que eu falei que a pessoa não fala, né, na cara da pessoa, a suspeita lançada ao ar, né, fica jogando piadinhas, dando piadinha na pessoa, né, sendo muitas vezes mais perigosa que a mentira. Aí faz aquela fofoca, uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali, chega para um, chega para outro, fica falando mal daquela pessoa. Maledicência nas redes sociais e sociedade. Isso dá toda hora na televisão. Quase todos os dias, jornal nacional, jornal não sei o quê, qualquer jornal que você abre, principalmente aqueles que dá muita, como é que se diz? Jornais e coisas assim, fala muito. Esses jornais que saem muita notícia aí, que você abre só coisas ruins, vou dizer assim, vou falar assim, não dá quase nada assim, é só notícia de morte, de estupro, homicídio, só essas coisas. Aí o que acontece? O ódio se desfaz de opinião nas redes sociais, mudando o comportamento e gerando crimes de ódio, racismo, homofobia, intolerância religiosa. É o discurso de ódio nas redes sociais. E muita gente diz assim, muita gente ainda, muitas vezes, ainda acaba concordando com aquilo que deu no jornal. Quantas vezes, aqui eu acho que faz o quê? Uns 3 anos, que mataram em Porto Alegre, né? Um senhor negro, eu me lembro que deu no jornal, todos os jornais lá, ali no estacionamento do Carrefour, seguranças mataram um senhor, um cara, lá, um trabalhador, porque ele era negro. Na verdade é porque ele era negro, porque ele não estava fazendo nada demais, ele estava com a esposa no supermercado. Foi um crime de racismo, foi comprovado, já foi julgado, né? Foi comprovado. Seguranças, a gerente não fez nada, ninguém fez nada, deixaram, bateram nele até a morte, espancaram, até que quando levaram para o hospital, ele morreu. Né? Então, assim, deu direto no jornal, direto. Então, assim, aí tem nós contra eles. A maledicência alimenta o ódio coletivo e o binarismo. Aí vocês vão dizer, que palavra estranha, binarismo. O que é binarismo? É quando se classifica apenas 2 gêneros, homem e mulher. Não existe um terceiro sexo. Não existe um terceiro sexo. Porque hoje nós temos, né, mais de um sexo. O trans, né? A mulher trans, o homem trans. Eu não aceito. Mas tem. Hoje em dia, em alguns lugares que você for assinar qualquer ficha, preencher, esse dia eu fui preencher uma ficha para o meu marido se filiar lá no partido e tinha. Se ele era, existia assim, hétero, bissexual, homem trans, mulher trans, ou homem ou mulher. Aí meu marido, o que é isso? Tá maluco? Eu disse, você tem que colocar, tem que marcar. Aí ele, não, só existe homem e mulher. Peraí, só um pouquinho, isso é preconceito. É preconceito. Então isso se chama binarismo, tá? A palavra binarismo. Binarismo criando inimigos a serem aniquilados, comum na política, que é na política que existe isso também, e no cotidiano, no dia a dia. Então é o quê? Preconceito. Preconceito. Aí anonimato. São plataformas online que intensificam esse comportamento, permitindo que o ódio seja disseminado sem consequências imediatas. Aquelas pessoas que ficam no anonimato, escondidas atrás de uma câmera, né, de computadores, e ficam mandando, xingando pessoas negras, pessoas homossexuais, ficam mandando, xingamentos, mas não mostra a cara, nunca. Quantas pessoas aí já aconteceu que deu na televisão e foram pegas fazendo isso? Tem até um caso aí de uma atriz, eu não vou citar o nome dela porque eu nem gosto muito dela.
é uma atriz aí da Globo, que ela sofreu isso, sofreu isso 10 anos. Ela foi perseguida, né? Um cara que vivia no anonimato, perseguindo, e aí ele foi descoberto e depois de 10 anos conseguiram prendê-lo. Ela sofria bullying. Essa atriz sofreu bullying por 10 anos. Então, online, né? Então era maledicência de ódio. Ela sofria bullying de ódio desse homem há 10 anos. As consequências da maledicência. Primeiro deles, a violência, que é o discurso de ódio, que não é apenas ofensa, mas um convite à violência, legitimando a eliminação do outro, mas silenciando ou vitimando. Por quê? Porque muitas vezes a vítima, ela fica calada, ela fica com medo. Ou ela fica calada, né? Ou ela fica calada, ou a pessoa acaba destruindo essa pessoa. Essa pessoa acaba adoecendo, essa pessoa acaba ficando doente, entra numa depressão, né? Fica depressiva por tantas palavras ofensivas, tantas frases ofensivas, tantas mensagens de horror que ela recebe, que ela acaba acreditando que ela é tudo aquilo. E aí o quê? A violência, destruição interna. Quem pratica a maledicência se torna escravo da própria língua e cultiva lixo psicológico, gerando ódio em si mesmo. Por quê? Ele acaba gerando lixo psicológico em si mesmo. Ele mesmo é um lixo. Ele mesmo, o que ele está passando, o que ele tem dentro dele. Por quê? Porque não tem aquela frase que diz: a gente dá aquilo que a gente recebe. A gente dá aquilo que a gente é. Então, na verdade, ele está passando o que ele é. O que ele é. Tudo aquilo que ele diz é porque ele é aquilo. Só que ele não vai dizer que ele é. Ele vai colocar que é o outro que é. E aí ele acaba sendo o quê? O lixo. Ele só tem lixo dentro da cabeça dele. Porque essas coisas só podem pegar uma pessoa doente. Uma pessoa doente que precisa de tratamento. Tratamento ou de uma punição mesmo severa. De quê? Cadeia, prisão. Porque não é possível uma pessoa fazer isso com alguém. Aí depois tem cárcere da alma e do espírito. Maledicência, ódio e inveja são considerados cárcere do espírito, que impede o crescimento pessoal e espiritual. Então, uma pessoa que vive presa ali dentro, o espírito dele não evoluiu, não está evoluindo, está preso ali dentro daquela matéria. A matéria dele está ali, ó, não evolui nada, não está crescendo. E ele está fazendo o quê? Acumulando dívidas para essa vida ou para as próximas vidas que ele virá. Porque um dia ele vai desencarnar. E quando ele desencarnar, ele voltará com essas dívidas que ele vai ter que resgatar. Porque tudo que nós fazemos, nós vamos ter que um dia prestar contas. Vamos ter que prestar contas. Não é bem assim, dizer, eu faço e fica por isso mesmo. Não. E aí o que acontece? Ele está preso ali, né? O espírito dele não está evoluindo, não está crescendo nada. E nós viemos para esse mundo para sermos pessoas melhores. Acho que eu até já falei aqui numa palestra que cada vez que nós temos uma vida e várias existências. E cada existência que nós viemos sempre como seres melhores, como pessoas melhores, para sermos cada vez melhores. Né? Podem ter certeza que na vida passada não éramos tão bons como agora. Agora nós somos bem melhores do que na vida passada, na nossa existência passada. E como combater essa maledicência do ódio? Silêncio e pacificação. O silêncio é considerado
o escudo, como escudo para a pacificação, contra a maledicência. Fica em silêncio. É melhor do que ficar odiando. Manejo ético. É necessário gerir a agressividade natural, substituindo o ódio pelo amor. Ou seja, transformar o armado em amado. Porque tem pessoas que você vai falar com ela, muitas vezes, e ela já vem assim, ó, armada. Armada, já vem pronta para te dar uma palavra assim para te derrubar. Mas você vai com todo carinho, né? Calma, tranquila, fazer uma pergunta, ou ela está precisando de uma coisa, você vai dar um apoio para aquela pessoa. Ela parece que ela vem assim, pronta para te dar um show. Ela já vem armada. Então vamos tentar transformar essa pessoa em uma pessoa amada, em uma pessoa mais querida. Né? Em suma, a maledicência é a forma falada do ódio, um hábito que destrói a vítima e envelhece quem a pratica, exigindo vigilância constante da fala e do pensamento. Então, assim, vamos tentar vigiar a nossa fala, vamos tentar vigiar antes, pensar antes o que nós vamos falar. E eu vou falar uma coisa assim que isso já aconteceu comigo, né? Porque eu já estou com 60 anos, então o que acontecia? Quando eu era mais jovem, eu falava o que me vinha à cabeça. Acho que isso, quem já está assim, dos 59, 60, 61 por aí, sabe disso. Quando a gente é mais jovem, a gente fala o que vem na cabeça. Tá nem aí? Fala o que vem. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu vou falar uma coisa, eu já, epa, não dá para falar. Isso não dá para falar nesse momento. Eu já penso, já não falo. Antigamente eu não queria nem saber. Quando eu tinha meus 20 e poucos, 30 e poucos anos, eu falava, não estava nem aí. Estava nem aí. Hoje em dia a gente já pensa o que vai falar. Então vamos vigiar a nossa fala, vigiar o nosso pensamento. Pensar antes de falar. Porque muitas vezes uma palavrinha que você fala, ela tanto pode ofender o outro, como ela pode ser mal interpretada. Não é verdade? Pode ser mal interpretada. Muitas vezes você não quis nem ofender a pessoa, mas a pessoa se ofendeu, porque ela não estava num momento muito bom. E aí ela pegou aquilo para ela. Ela estava passando por algum problema, por algum momento ruim, e aí aquilo foi para ela, serviu para ela. E aí você acabou ofendendo-a sem querer. Então vamos pensar um pouquinho antes de falar. E aí, segundo o pai da psicanálise, que todo mundo já ouviu falar, segundo Freud, ele estabeleceu que nós carregamos por dentro da alma duas funções importantíssimas, que ele chamou de impulso de vida e impulso de morte. Vejam bem, duas coisas bem interessantes, que eu achei muito importante isso aqui. Impulso de vida e impulso de morte. O que é o impulso de vida? O impulso de vida, todas aquelas coisas boas, sentimentos bons que nós sentimos, como amor, paz, alegria, felicidade, quando nós sentimos ternura, carinho, entusiasmo, ânimo, todo sentimento bom, tudo que é bom que a vida nos dá. Porque a vida nos dá muita coisa boa, né? Muito sentimento bom, de paz, né? De amor, de alegria, amizade, sem esquecer, família, né? Não é bom quando a gente está com a nossa família toda a nossa família, é maravilhoso. E o impulso de morte são aquelas pulsações ruins, aqueles sentimentos ruins, como desânimo, tristeza, depressão, né? Aqueles sentimentos que só traz tristeza, só traz coisas negativas, só pensa coisa ruim.
E aí, desses sentimentos, ele deixa a gente para baixo. Os sentimentos, o impulso da vida, ele deixa você para cima. Você pensar coisas positivas e te leva para a vida, te leva para cima. Já o impulso de morte não, ele te deixa para baixo. Para baixo. E aí, o que ele diz? Aí ele diz assim: então, dentro desse impulso de morte, um de seus discípulos chamou o impulso tanalógico. É uma palavrinha difícil, aí eu já vou dar o significado. Que é o processo do luto, é a morte. Então, nele, nós muitas vezes encontramos o ódio. Nossa, a morte, o ódio. O ódio é dessas forças terríveis que vão maculando a criatura, que vão destruindo o indivíduo e certamente infelicitando a criatura. Porque muitas vezes, muitas pessoas, quando morre alguém da família, a pessoa não aceita. A pessoa não aceita, se revolta, fica revoltado contra a vida, fica revoltado contra Deus. Não lembra que é um processo natural da vida. Todos nós viemos e temos que voltar, que nós estamos aqui de passagem, aqui é uma escola, estamos aqui para aprender. Nossa verdadeira morada não é aqui, é lá. Né? Então o ódio, ele tem 1000 efeitos, cada um deles pior do que o outro, pior do que o outro. Quando pensamos nos efeitos do vago simpático que o ódio provoca, como a acidez, olha quanta coisa o ódio provoca: a acidez, a diarreia, o desânimo, a hipertensão, a depressão, a inapetência, que é a falta de apetite. Todos esses elementos são provocados pelo ódio. Aí eu até pergunto, aí muita gente pode dizer, mas eu tenho hipertensão, mas eu não odeio ninguém. Não, é porque muitas vezes a pessoa fica nervosa e começa a subir o sinalismo. Não é porque você odeia também não é bem assim. Então o ódio era uma força destrutiva por excelência. E quando ela começa, ela é como um caudal. Começa nos pés ali e não se detém. Essa força não para, se o detentor, a pessoa que está sentindo ódio, aquele que está alimentando, ele está alimentando. Não cair numa realidade expressivamente positiva, de que essa energia negativa, que ela impulsiona, que ele conduz, não tiver termo. Então ela tem que tentar parar de odiar, tentar amar mais. Tentar amar mais. Porque, como eu falei antes, né, o ódio só faz mal para quem sente. Não vai fazer mal para o outro. Ele vai voltar para si mesmo. É preciso, então, que pensemos que o ódio, antes de destruir qualquer pessoa, de ser dirigido a qualquer coisa, ele primeiro tenta desarticular o seu portador. Ou seja, ele primeiro vai acabar com a pessoa que está sentindo ódio. Antes de passar para o outro, você diz assim, eu sinto ódio por aquela pessoa, eu vou tentar acabar com aquela pessoa lá. Não. Vai acabar primeiro contigo. Ele vai acabar, a pessoa vai ficando doente, vai adquirindo doenças, vai ficando doente. Por quê? Porque odeia tanto que vai aparecendo doenças e mais doenças. Está rodando tempo, bem pouco. Então, vou até falar umas partes aqui. Então, cortar o ódio é como carregar lixo na alma. Eu falei antes, é como carregar lixo na alma, no espírito. Aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 10, o Allan Kardec nos diz assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor até dá o seu sangue e a sua própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles.
Vós os odiais, assim como nos odeiam, não faleis mais do que isso, mais do que eles. Então, se eu odeio tanto alguém, eu não falo mais do que o outro. Eu não, né? Sou igual ao outro que eu odeio, sou igual àquela pessoa que eu odeio. Então, afirmam os seres que guiam a humanidade que o ódio é o amor que enlouqueceu. É o amor que enlouqueceu. Sim, ódio é o amor que adoeceu. É o amor que ficou doente. Porque a mesma energia que nós usávamos para construir, que agora usamos para destruir, a mesma criatura sobre quem dirigíamos o olhar de ternura, agora dirigíamos um olhar furioso, irritado, que parte da nossa intimidade na direção do opositor. Vale a pena pensar que não tem sentido, depois de 2 milênios da visita de Jesus à Terra, e que nos propôs amar os próprios inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Não há sentido alimentar a força fragmentária do ódio que só faz mal a nós mesmos. E aí tem assim, quando desprezamos alguém, em realidade, estamos muito infelizes. Porque, na verdade, tudo que gostaríamos era a possibilidade de ser amigo de todo mundo, de ser gostado, amado por todas as pessoas. Devemos tratar as pessoas como gostaríamos de sermos tratados, de ter acesso fácil em todos os lugares, de sermos bem recebidos quando chegarmos em alguns lugares, com alegria, entusiasmo, respeito, amor, carinho, atenção e amizade. Só para terminar aqui, eu não estou falando, porque não é não. E aí tem pessoas que dizem assim, só para terminar, fulano me fez isso, há de pagar. Se Deus existe, há de pagar. Deus está vendo. Se Deus está vendo o que Ele me fez, Ele há de pagar. Se eu não conseguir pagar, mas Deus vai fazer com que Ele pague. Coloca Deus em tudo, até na hora de quer pagar, que acha que alguém fez alguma coisa ruim. Meu Deus do céu, quanta infantilidade. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Isso é infantilidade nossa. Né? Porque desse jeito não tem como. Quem tem que perdoar somos nós. Nós temos que perdoar o outro, se ele nos fez alguma coisa. Vamos deixar Deus fora disso. Quem tem que perdoar somos nós. Porque Deus, Ele é amor. Ele é apenas amor. E o que Ele quer é apenas que nós nos amemos uns aos outros. Como Ele mesmo diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é verdade? Então a palavra de hoje era essa.